Em Limeira, a Polícia Civil localizou mais de 66 quilos de entorpecentes escondidos numa residência no Jardim Pessinini. Na residência, a polícia encontrou um total de 66 quilos e 700 gramas de entorpecentes. Uma senhora que estava na residência, uma mulher de 27 anos, que a princípio ela falou que a droga era dela, que o entorpecente era dela e que depois não falaria mais nada, somente na presença do juiz. A droga foi avaliada em R$600 mil. Foram 22 tijolos de cocaína e outros 44 de crack. A investigação continua, ela não paralisa, ela não termina com a prisão em flagrante dessa senhora. Nós estamos na tentativa de identificar outros integrantes ou participantes desse crime de tráfico de substâncias entorpecentes. E no começo da tarde de ontem, a equipe da Rocan deteve um menor com uma moto furtada pelo bairro Cervezão, em Rio Claro. Os policiais faziam patrulhamento no bairro quando desconfiaram do adolescente conduzindo a moto e, ao abordá-lo, foi verificado que o mesmo era menor e que a moto era produto de furto na cidade de Araras. Na delegacia, a autoridade plantonista elaborou o boletim de ocorrência de receptação e liberou o menor para um responsável. E uma proposta apresentada no Senado estabelece um prêmio em dinheiro para quem denunciar crimes que prejudiquem a administração e o patrimônio público, como a corrupção, por exemplo. O que será que as pessoas em Rio Claro acham disso? Bruna Togni. O projeto de lei apresenta uma proposta que estabelece o pagamento de recompensa para quem denunciar crimes da ordem tributária e da administração municipal. A ideia do projeto é estimular as pessoas a denunciar este tipo de delito. Porém, existem controvérsias quanto à legalidade desta medida. Por isso, nós viemos às ruas saber o que as pessoas pensam a respeito deste assunto. Eu acho que seria legal, apareceria muito mais denúncia do que aparece hoje. Desde que tenha um sigilo, que a pessoa não fica sabendo, a outras pessoas, ou envolvido não fica sabendo que a pessoa denunciou ou falou, eu sou a favor. Contra porque quem denunciar é de livre e espontânea vontade, né? Cada um, né? Acho que recebendo, com certeza vão denunciar cada vez mais. Recompensa também a pessoa para ele sentir vontade de denunciar, os outros seguir o exemplo, né? Eu acho que depende do caso, né? Se for um caso grave, nós devemos ter alguma recompensa. E chegou a hora de esclarecimentos com o superintendente do PROCON de Rio Claro, Sérgio Santoro. Boa tarde, Sérgio. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Anaína. Olha, eu já quero começar falando aí de um assunto que continua dando polêmica na cidade. O fato envolvendo uma rede de fast food. O que foi apontado aí no laudo de defesa da empresa, Sérgio? Como que está essa situação? Bom, depois dos procedimentos do PROCON, a empresa apresentou uma defesa através de advogados, né, Janaína? E, na verdade, é uma defesa desse tamanho e tal. Você falou em polêmica, realmente é uma polêmica, porque eles alegam que o cliente colocou aquele inseto no lanche, né, no produto dele. Há uma desconfiança do PROCON que teria sido funcionário, eles alegam que não é funcionário. Enfim, está rolando ainda os procedimentos, a gente está apurando num procedimento de investigação para poder esclarecer o consumidor acima de tudo, né, o cliente. Porque quem tem prejuízo nessa história é a empresa, né, porque o movimento acaba despencando, né, pela falta de confiança. Com certeza. E neste caso, Sérgio, quais são as outras partes envolvidas para uma investigação? O PROCON, a Vigilância Sanitária, como que funciona esse processo? O PROCON acionou a vigilância nos mandou um laudo, inclusive, um estudo de todo o relatório de fiscalização na empresa. Eu recebi o dono da franquia lá na minha sala, lá no PROCON, justamente para tratar desse assunto, o dono, o gerente que cuida. A gente está apurando ainda, né, e tentando aí esclarecer à população o que ocorreu nesse caso, que não é muito comum acontecer isso, né? Bom, no caso aí, enquanto acontece esse processo de investigação, já que a empresa apresentou essa defesa, o local, ele não pode ser interditado? Não, na verdade a gente pediu à justiça negou, a gente tem que respeitar.
E aí continua funcionando, mas isso não quer dizer que ela seja ruim. Você tem que saber a real causa disso, Janaína. Não é porque você teve um problema que o lugar é ruim, não, absolutamente. É um lugar que está há anos em Rio Claro, né, uma franquia que tem aí no país inteiro. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado também. Não se trata de defender o fornecedor, se trata de apurar a realidade dos fatos e fazer justiça, né, acima de tudo. Bom, agora, Sérgio, a gente sempre fala aí dos direitos do consumidor, porém, nem sempre o cliente tem razão, né? Acontece muito. E um fato também, né, foi registrado, inclusive aqui em Rio Claro, um caso de abuso de um cliente, né, por uma empresa. Os estabelecimentos, eles podem também recorrer ao PROCON, mas antes conta um pouquinho desse fato pra gente, Sérgio. Olha, nem sempre o consumidor tem razão mesmo, Janaína. Você imagina que às vezes o consumidor acaba extrapolando no seu direito e aí ele passa a perder o direito. Por quê? Ele acaba usando arbitrariedade para requerer o seu direito que nem sempre às vezes ele tem. No caso específico, uma grande empresa de celulares, né, uma loja de celulares, estava resolvendo o problema para esse cliente, mas envolvia a filha desse consumidor e o consumidor não queria levar a filha lá nessa loja para resolver o problema. Bom, a loja falou, então eu não tenho como resolver o teu problema, né? Ou ele passou a ameaçar o dono da empresa, ameaça mesmo, de coisa de polícia, e ele recorreu ao PROCON. O PROCON tem um núcleo chamado PROCON empresarial que atende empresas. O que o PROCON fez? Intimou as duas partes, botou todo mundo numa audiência e resolveu a questão isentando a empresa nesse caso. Por que isentando? Porque a empresa tinha razão nesse caso, a razão não era do consumidor. Ninguém pode resolver um problema se você não cria meios para a resolução desse problema. Aí você não pode ficar ameaçando o dono da empresa, né? Até de pegar, de matar, seja lá o que for. Aí você extrapolou os limites. Grave daí, muito né? grave, né? Então quer dizer que existe esse programa e a empresa, se ela se sentir lesada em relação ao cliente, ela também pode procurar o órgão. Não tenha dúvida. Aliás, quem está me vendo, fique ciente que o PROCON tem um núcleo chamado PROCON Empresarial que atende empresas. Hoje nós atendemos em média 10, 15 empresas por mês. Muita gente não sabe que existe. Nós podemos defender a empresa sim. Vou dar um exemplo aqui, tipo, uma empresa compra 10 computadores, 10 aparelhos de ar-condicionado e de repente dá um problema. Essa empresa que vira consumidor pode recorrer ao PROCON e o PROCON vai ajudá-la a resolver o seu problema e buscar o seu direito. Agora, Sérgio, como que funciona essa questão, esse trabalho de conciliação do PROCON? Como que é? Olha, o cidadão, né, o consumidor chega ao PROCON, depois dele passar por uma triagem, ser atendido na recepção, ele vai passar por uma triagem, a partir daí vai ser avaliado o caso dele. É tentado primeiro um contato telefônico, porque tem coisa que se resolve rapidinho por telefone, e em seguida, se não der, é instaurado um processo administrativo, é intimado por uma audiência, reúne-se as partes para uma audiência de conciliação, e a partir daí você vai buscar a solução do problema, eliminando qualquer tipo de conflito. Só para adiantar, está no Tribunal de Justiça, já aguardando a aprovação de todas as sentenças do PROCON serem executadas diretamente no Sejusc, aqui em Rio Claro. Quer dizer, pulando, né? Não temos que discutir. Pega a decisão do PROCON, vai lá e executa diretamente. Para agilizar esse processo, para agilizar. Né? A pedido do próprio judiciário. Bom, toda quarta-feira recebendo aqui a presença do superintendente do PROCON de Rio Claro, Sérgio Santoro. Você de casa também pode mandar sua pergunta, 2111-7000, que é o nosso telefone. E a gente vai para a pergunta agora na tela do João, ele que é do bairro Consolação. Ele pergunta como deve agir quando um produto custa, por exemplo, R$ 2,97 e na hora do pagamento a loja cobra R$ 3,00 e não devolve os centavos. Isso não é correto, né, Sérgio? Mas como que a gente deve agir? Não é, mas é muito comum. O que a lei diz quando um produto custa R$ 2,97? Tem que arredondar para R$ 2,95 para que a loja possa voltar aos 5 centavos. Então, quando você for num lugar, custou R$ 2,97, eu não tenho troco. Então, você arredonda para R$ 2,95 e me volte os 5 centavos, que o direito é meu. Porque se você não tiver os 3 centavos, ele também não vai te vender. Muita gente acha um absurdo você cobrar 2 ou 3 centavos, mas é o direito, né, Sérgio? Há um caso no PROCON, o PROCON teve que instaurar um processo, por causa de uma loja de R$ 1,99, teve que despender papel, funcionário, tudo por causa de 1 centavo que a loja não devolveu de troco. É um direito do consumidor e o PROCON tem que fazer isso, desde que ele exija. E é uma estratégia, talvez, das lojas colocarem esse tipo de preço
para já lucrar um pouquinho, né, Sérgio? Porque no final do dia, no final do mês, no final do ano, dá para sair uma boa grana aí, né? Você imagina numa rede que entra, um grande supermercado que entra milhares, né, centenas de pessoas diariamente, quanto que não dá isso num ano, num mês, né, num semestre? Então, é um pouquinho de sacanagem aí, por isso que o consumidor tem que denunciar quando acontecer, exija, eu quero meu troco, eu não tenho, então você vai arredondar para baixo, a lei manda. Eu já presenciei situação, Sérgio, da pessoa cobrar esses 3 centavos aí, a pessoa ter no caixa e não ter devolvido, e aí já tinha fechado o caixa, a pessoa solicitou, não gostou, né? A operadora não gostou, mas tinha no caixa esse valor e devolveu. Mas saiba você que isso é um crime contra o consumidor, não pode acontecer. Tem que pôr a boca no trombone e reclamar. Tem que reclamar, Janaína, eu sempre digo isso. Se você não reclamar, não denunciar, vai ficar sempre do mesmo tamanho. Como é que a gente vai melhorar as relações de consumo, né? Com certeza. Olha, José Antônio do bairro São Miguel disse que recebeu cobrança por telefone de um banco, porém não tem conta nesta agência. O que ele deve fazer? Olha, isso é uma cobrança indevida, deve ser muito comum aparecer no PROCON. Ele deve ir ao PROCON registrar, pega o nome do banco, etc., da onde está vindo, registra, isso cabe até danos morais, porque está perturbando ele, está perturbando o seu sossego, ele nunca teve conta no banco, está cobrando ele, isso é muito comum, e aí cabe ação até na justiça. Tem que recorrer aí, né? Olha, a última pergunta, então, é da Sandra do Centro. Ela quer saber se tem o direito de cancelar o recebimento de mensagens de uma operadora de celular, já que a mesma envia torpedos todos os dias. A empresa pode fazer isso? Olha, a empresa até pode, mas o consumidor pode entrar no site da Fundação PROCON, cadastrar aquele número indesejável, em 20 dias vai ser bloqueado esse recebimento de mensagem. Demora 20 dias, mas ela tem que entrar lá no site, cadastrar. Você pode cadastrar até 5 telefones e bloquear não só essa mensagem aí, mas outros tipos de coisa também. Está na lei isso e vem funcionando muito bem, porque se a empresa voltar a ligar ou mandar mensagem, ela vai ser multada e a multa é pesada, viu? Tá certo, Sérgio, eu quero agradecer a sua participação, a gente espera na semana que vem. Muito obrigado e eu volto na quarta-feira que vem, eu e a Janaína com mais um Alô PROCON. Obrigada.